Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme mais aguardado da Marvel de 2022, Pantera Negra: Wakanda pra Sempre. Nesse segundo filme de Pantera Negra, nós vamos ter o Wakanda tendo que se reerguer depois da morte do rei T'Challa e ainda vai ter que lidar aí com interferências de outros países, né, dentro de Wakanda e também com uma nova ameaça que é o Namor, o príncipe no reino submarino que tá ameaçando aí, tá ameaçando atacar o Wakanda. Antes de mais nada, se você ainda não teve a oportunidade de assistir o filme, fica tranquilo que esse vídeo de hoje vai ser sem spoiler, tá bom? Eu só vou comentar depois, bem lá no final, sobre a cena pós-crédito, mas aí eu aviso vocês. Mas fiquem tranquilos que o vídeo vai ser sem spoiler, então dá pra todo mundo assistir. Quando anunciaram que a gente teria uma continuação de Pantera Negra, né, que teria um segundo filme, depois da morte do Chadwick Boseman, não nego pra vocês que eu tava meio com o pé atrás com o filme, eu tava com um pouco de medo e de como eles iam fazer pra continuar com a imagem muito presente do Pantera Negra, né, do rei T'Challa, da importância que ele tinha dentro de Wakanda, e não só falando aí, então da questão dele como T'Challa, mas também como ator, né, Chadwick Boseman, que ele fez muito sucesso e foi muito importante o filme do Pantera Negra, e eu tava muito curiosa, mas também com um pouco de medo de como eles iam passar esse legado pra frente, né? Continuar com o Pantera Negra sem trocar o ator. De como eles iam continuar mostrando a importância que o personagem tinha, a importância que o ator tinha, enfim, né? O quanto ele era querido por todo mundo, mas sem ficar somente em cima disso, né? Sem ficar somente falando aí de luto, da perda dele, coisa do tipo. E eu gostei bastante do resultado que a gente teve aqui em Pantera Negra: Wakanda pra Sempre. Não spoiler pra ninguém eu falar pra vocês que a grande protagonista do filme é a Shuri, e eu acho que a gente tem uma construção muito bem feita da personagem pra ela se tornar de fato a nossa grande protagonista do filme. Desde o início a gente já vê o quanto que a Shuri e o T'Challa tinha uma ligação muito forte, né, que não é um spoiler também, né, até porque isso já era uma coisa que eles falavam, mostravam muito desde o primeiro filme, até nas outras aparições que eles tiveram juntos em outros filmes dentro da Marvel, e eu acho que eles desenvolvem ainda melhor, mergulham ainda melhor nessa relação que eles tinham. O filme fala bastante aí sobre luto, das diferentes formas que existe de lidar com o luto, que cada pessoa acaba lidando com o luto de uma forma, e eu acho que eles sabem mostrar muito bem isso aqui na Shuri. Eles fizeram um trabalho excelente mostrando isso na personagem. O luto da Shuri é um luto que ele não é bonito, não que o luto seja bonito, mas eu acho que na maioria dos filmes, quando a gente tem, eles acabam retratando o luto de uma forma bem bonita, né? E a forma da Shuri acaba sendo não tão bonito assim. Ela passa por vários estágios durante o filme, né? Ela passa por vários estágios diferentes do luto, e o luto dela, no final das contas, acaba sendo um que a gente não tá esperando, né? E ela acaba lidando ali de uma forma também que a gente vê o quanto estava realmente sendo difícil para ela a morte do irmão. E todos esses estágios, esse desenvolvimento tão bem feito que se é feito aqui com o luto da Shuri, faz você entender muito bem algumas das atitudes que ela tem durante o filme. Eu gosto muito da construção que a gente tem da personagem da Shuri até ela se tornar de fato a protagonista do nosso filme, porque a gente tem ela lidando com muita coisa. Então ela tem ela aí lidando com o luto do irmão, aí tem a questão de que estão tendo interferências no país, né, outros países de fora estão interferindo ali dentro de Wakanda, aí tem a ameaça do Namor, tem Talocan, né, que é o reino do Namor que tá querendo atacar Wakanda, e ao mesmo tempo tem isso de, meu Deus, o meu irmão morreu, né, e ela se culpa muito pela morte do irmão. E aí a gente tem todo um desenvolvimento muito grande dela, de todos, sobre tudo isso, né, um crescimento muito grande dela, e a gente vê a Shuri tendo que amadurecer na raça, né? Ela tendo que crescer, que deixar de ser criança na raça. Porque no outro filme de Pantera Negra, né, no primeiro, eles falavam muito, né, que a Shuri era uma criança, que, né, como é que deixaria um Wakanda na mão de uma criança. E a gente vê a Shuri tendo que amadurecer, né, perante a muitas coisas que vão acontecendo aí durante o filme, ela tendo que crescer, amadurecer e começar a lidar com algumas coisas
que não era, né, da responsabilidade dela, que ela nunca teve que lidar com aquilo antes. Então eu acho que eles sabem fazer um trabalho muito, muito bem feito aqui na Shuri, pra gente ter todos esses assuntos muito bem desenvolvidos, muito bem mostrados, e que façam você entender várias das atitudes que a personagem vai tendo durante o filme. A Letitia Wright, gente, ela tá simplesmente incrível aqui como a Shuri, o que, honestamente, não é pra menos, porque dentro de Wakanda a gente só tem atores e atrizes muito, muito talentosas, e a Letitia Wright faz muito bem a Shuri, ela faz muito bem cada um desses estágios que a Shuri passa de luto durante o filme, e ela te passa muita emoção ali, realmente, sabe, o sentimento da personagem, que em alguns momentos parece que realmente é o sentimento da atriz mesmo, sabe? Em muitos momentos até parece não ser somente o sentimento da personagem. Então ela tá simplesmente incrível. E ao mesmo tempo que a gente tem a Shuri sendo adulta, ela tendo que lidar com outras coisas que ela não estava acostumada, a gente ainda tem aquela essência dela muito presente, apesar de tudo que ela tá vivendo, tem ainda muito aquela essência dela presente, né, de em alguns momentos fazer uma piadinha, coisa do tipo, lidar realmente em alguns momentos como jovem, que é o que ela é. Então a Letitia Wright faz muito bem todos esses trabalhos, gente, e a Shuri tá simplesmente incrível nesse segundo filme. Na verdade, o elenco todo de Pantera Negra tá de parabéns, o elenco todo tá maravilhoso, a gente tem atuações incríveis dentro do filme inteiro. Agora, nesse segundo filme, a gente tem um empoderamento ainda maior das mulheres, né, porque o filme é praticamente só com mulher, e eu gostei muito disso. Pantera Negra já tava trazendo isso, né, desde o primeiro filme, a dar mais empoderamento para as mulheres. A gente vê que em Wakanda eles têm um respeito muito grande pelas mulheres, até mais do que pelos homens. E agora, nesse segundo filme, eu achei que isso só é ainda mais presente, sabe, é só ainda mais mostrado e mais incrível de se ver. Então é realmente um filme que a gente tem um filme só com mulheres, e mulheres muito, muito tops. E, gente, o que é a Angela Bassett nesse filme de Pantera Negra? Pelo amor de Deus! A Angela Bassett é quem faz a Rainha Ramonda, né? E, gente, ela tá incrível demais nesse segundo filme. Aquela cena que mostra no trailer, que tem ela falando que ela já perdeu tudo, né? Que tem... gente, é uma cena extremamente boa, extremamente bem feita. É uma cena que ela é carregada de emoção, ela é carregada de sentimento, ao mesmo tempo ela tem muita raiva, tem luto ali presente, e a Angela Bassett faz um trabalho muito, muito incrível de te passar todas essas emoções ao mesmo tempo em uma única cena. Então, assim, gente, ela tá incrível, e, sinceramente, todo o elenco de Pantera Negra, que o Wakanda pra Sempre, tá incrível demais no filme. Gostei muito do modo como eles introduziram, de como eles incluíram a Riri Williams aqui dentro do filme, porque esse filme do Pantera Negra é um filme que já tava carregado de um monte de coisa, né? Vamos ser honestos. Então, como eu falei, a gente tem luto sendo trabalhado, a gente tem interferência de outros países em Wakanda, a gente tem uma nova ameaça, um novo vilão pra ser apresentado, e ainda tem a introdução de uma nova personagem, né? De mostrar a origem de uma nova personagem. Acho que eles sabem fazer isso muito, muito bem aqui dentro de Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Eles sabem te contar muito bem a história dela, né, a origem dela, de como ela surgiu e como que ela virou essa menina aí tão inteligente que acaba reproduzindo uma armadura do Homem de Ferro. Eles sabem te contar a origem dela sem precisar fazer um filme de 2h30 ou de 1 hora, né? Até porque eu acho que nem teria tanta necessidade deles fazerem um filme pra contar somente a origem dela. E eu acho que eles sabem introduzir ela muito bem aqui, de uma forma que você já entende quem ela é, você já fica conhecendo as origens dela, e ao mesmo tempo você gosta de ver ela junto ali com os outros personagens, né? Tanto que parece que ela esteve dentro de Pantera Negra sempre, que ela sempre fez parte do universo de Pantera Negra, não parece que ela foi introduzida agora nesse segundo filme. Então foi muito bem feita a origem, a colocação da Riri Williams aqui dentro do roteiro de Pantera Negra, e ela com a Shuri é simplesmente incrível. Elas têm uma química ali muito legal, muito gostoso de você assistir, elas constroem uma amizade muito legal e muito gostosa de assistir, você se diverte com as duas em alguns momentos. Então sempre a Riri Williams é simplesmente também outra que tá maravilhosa aqui dentro de Pantera Negra. Também achei que eles fizeram um trabalho muito, muito bem feito em apresentar a Talocan,
que é o reino submarino, né, o reino do príncipe Namor, e ao mesmo tempo eles sabem te contar tudo também, eles sabem te contar a origem de Talocan, eles sabem te contar sobre o Namor, por que ele não é azul como as outras pessoas do reino. A gente tem um filme longo aqui em Pantera Negra, né, o filme tem 1h45, tem quase 2 horas de filme, e esse é um filme que, assim, eles sabem aproveitar muito bem esse tempo longo, e realmente acaba sendo necessário esse tempo longo de filme, porque eles têm muita coisa para apresentar, muito assunto para trabalhar, e cada um deles sabem ser trabalhados muito bem. Os personagens novos que são adicionados também são muito bem explorados, muito bem desenvolvidos, muito bem explicados sobre a origem deles, e eles não deixam de lado os outros assuntos que eles falaram que iria ter no filme, né? Então, assim, eu acho que esse roteiro de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, ele beira ali o impecável, a perfeição, entendeu? Claro que sempre tem alguma coisinha aí que a gente acha que podia ser tirada e coisa do tipo, mas num geral, assim, eu acho que esse é um dos melhores roteiros de filme que eu já vi, porque realmente essa 1h45, ela é muito bem usada pra falar sobre tudo, explicar sobre tudo, trabalhar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. E claro que eu não posso deixar de falar da breve homenagem que nós tivemos ao Chadwick Boseman aqui dentro do filme, né, e ao T'Challa também. É um filme que honra muito a imagem tanto do Chadwick quanto do T'Challa, né, dos dois, e eu tinha medo justamente de que ficasse um filme só em volta disso, né, que ficasse falando somente sobre isso o filme inteiro. E é justamente o contrário, ele é um filme que ele não fica só em cima disso, ele não se agarra só a isso, a gente tem outras coisas acontecendo, a gente tem outras histórias acontecendo, mas sem deixar de falar dele, né, sem honrar a memória dele, sem falar o quanto ele era incrível, o quanto a imagem dele era muito importante dentro da Marvel e dentro de Wakanda também. E dá pra ver o quanto o ator, ele realmente era muito querido, porque na imagem lá do funeral dele, eu fiquei muito com a sensação de que não era só atuação, entendeu? Pra mim ali, e a mais do que a atuação, era o real sentimento dos atores ali, sabe? Chorando e mostrando o quanto foi difícil a perda dele, né, pra dentro do universo, como pessoa mesmo, não falando só dele como ator. Então você vê que acaba até passando um pouco essa barreira de ser só uma atuação. Pra mim foi muito sentimento real dos atores mesmo ali naquela cena. E se você tem a oportunidade de assistir no cinema, eu acho que essa experiência, essa parte de honrar a imagem do Chadwick Boseman é ainda maior, porque quando a gente começa ali que tá tendo o funeral e até passar o logo da Marvel que passa em todos os filmes, é um silêncio absoluto dentro do cinema, e ali que você vê o quanto a imagem dele, o quanto ele realmente era um ator muito querido, até pelos fãs da Marvel, o quanto ele era extremamente importante e o respeito que se tem em homenagem a ele, sabe? De todo mundo ficar lá 1 minuto em silêncio dentro do cinema em homenagem a ele, em respeito à imagem dele e ao ator. Então, no cinema, tudo isso acaba ganhando até um peso maior, porque você vê que não é só pra você que provavelmente ele era muito importante, o que só você ficou abalado com a notícia. Você vê o tamanho da dimensão que ele tinha como ator. E eu acho que eles sabem fazer muito bem, honrar aí a imagem do Chadwick Boseman, a imagem do T'Challa. Não chorei, eu só chorei na cena pós-crédito, porque a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E também não posso deixar de falar dos efeitos que nós temos, né, gente? A parte de produção do filme continua tão linda quanto do primeiro filme. Então a gente tem efeitos visuais muito, muito bonitos, que inclusive eu gostei muito das cenas mostrando Talocan. Eu acho que são cenas lindas de serem feitas, são muito bem feitas, porque não é fácil, né, você gravar embaixo d'água. Não sei se eles gravaram embaixo d'água, mas a impressão que dá que eles gravaram embaixo d'água aí não é uma coisa muito fácil. E é muito bem feito aqui em Pantera Negra Wakanda pra Sempre. As cenas debaixo d'água são muito bem feitas. E todo o resto também continua impecável. A trilha sonora do filme é incrível. E tem muitos momentos, inclusive, como, por exemplo, às vezes em algumas cenas de luta,
que não tem uma trilha sonora no fundo, né? Não tem música tocando, é silêncio. Eu acho que é justamente pra você entrar mais ainda naquele sentimento do que os personagens também estão passando, sabe? Naquele sentimento de luto que o filme realmente tá querendo ali, tá falando. E é lindíssimo. As cenas de ação, inclusive, gente, são ainda melhores. Nesse segundo filme, eu fiquei simplesmente impressionada, entendeu? Eu sempre fico impressionada com essas cenas de lutas em Pantera Negra. Nesse segundo filme, ainda mais. E, enfim, gente, toda essa parte aí, eu não duvido nada que Pantera Negra Wakanda pra Sempre seja indicado aí de novo ao Oscar nessas categorias de produção, né, de figurino, de trilha sonora, de efeitos visuais e coisa tipo, e acabe levando pelo menos um prêmio pra casa. Eu não duvido nada, tá? Porque tá tudo muito bem feito. E agora, se você ainda não assistiu, a gente vai comentar sobre a cena pós-crédito que tivemos em Pantera Negra Wakanda pra Sempre. É uma cena só, tá? Se você ainda não vai assistir no cinema, é só uma cena pós-crédito. E a gente vai comentar sobre ela agora. Mas se você ainda não assistiu o vídeo até aqui, vale muito a pena se você assistir Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Eu acho que vale cada centavo que você paga ali no seu ingresso, tá? Vale muito a pena. Eu chorei horrores nessa cena, lá no final da cena, não vou negar. Porque assim, a gente vê lá a Shuri na praia, né, lá no Haiti, que ela vai morar junto com a Nakia. E aí a gente vê a Nakia apresentando pra Shuri o filho dela com o T'Challa, né? Que eu esqueci qual que é o nome dele haitiano, gente. Mas que no final das contas a gente vê que o nome dele é T'Challa. E a hora que começou a trazer aquele menino, eu falei, quer ver que o nome dele vai ser T'Challa também? E foi bem isso, né? Realmente o nome dele também é T'Challa. E me tocou muito ali que eu comecei a chorar, porque eu falei, mano, não é possível isso. Como assim? Aí realmente bateu muito forte no meu coração, eu comecei a chorar. Eu acho que é uma forma da gente futuramente continuar tendo um Pantera Negra com o nome T'Challa, mas sem deixar de lado a imagem do Chadwick Boseman, sem trocar de ator assim, como se ele não tivesse sido nada, como se ele não tivesse sido importante pra Marvel, entendeu? Então acho que é uma forma realmente que eles arranjaram muito boa de a gente continuar tendo um Pantera Negra fiel aos quadrinhos com o nome T'Challa, mas sem deixar a imagem do Chadwick Boseman pra trás, entendeu? De lado. Sem falar que ele era só um ator dentro da Marvel quando acabou não sendo, né? Então eu gostei muito dessa cena pós-crédito, chorei muito nessa hora, e principalmente ali na hora que aparece no final escrito, né, que é em homenagem ao Chadwick Boseman, e aí dentro da sessão que eu tava, pelo menos que todo mundo começou a aplaudir, né, honrando ele mesmo, e aí eu chorei horrores, gente. Então assim, essa cena pós-crédito eu gostei dela, tá? Tinha muitos boatos de que provavelmente apareceria o Senhor Destino e coisa do tipo, mas eu acho que pro filme que a gente tem de Pantera Negra, não tinha como a cena pós-crédito ser diferente dessa que a gente teve, e eu gostei muito. Conta pra mim nos comentários se você também gostou dessa cena pós-crédito ou não. Pantera Negra Wakanda pra Sempre é um filme muito mais do que apenas um filme de herói. É um filme então que vai falar sobre luto, sobre família, sobre perda e sobre honrar ali o nome do Chadwick Boseman e do T'Challa, e eles sabem fazer tudo isso muito bem dentro de 1h45 de filme. Então a Marvel não nos decepcionou e realmente conseguiu fechar a fase 4 da Marvel com chave de ouro. Se você já assistiu Pantera Negra Wakanda pra Sempre, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E tem muita coisa pra sair agora no final de 2022 ainda, né? Eu não sei se tem coisa da Marvel ainda pra sair esse ano. Eu vou estar sempre aqui trazendo pra vocês outras novidades de filme, de série que estiver saindo agora no final de 2022, como Avatar 2, que ainda vai ter Avatar 2 esse ano e com certeza vai ter vídeo aqui no canal falando. Então, pra você não perder mais nada do que tá pra sair ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique, você pode correr aqui pra assistir. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo aqui, me ajuda muito, muito, muito mesmo. É assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí ele divulga o canal pra mais gente, divulga o vídeo pra mais gente, e eu posso trazer cada vez mais vídeo aqui pra vocês. E é isso, um beijo, e até o próximo.